Oi, gente, aqui é o Matheus e hoje eu tô com uma proposta nova aqui no canal. Tô aparecendo aqui antes da vinheta para pedir para que tu assista o vídeo completo, porque eu vou estar trazendo algumas dicas de pintura para que tu melhore a tua pintura. Olhem como é que era a minha pintura antigamente, eu não sabia pintar, eu não tinha técnicas e eu quero que tu evolua para chegar nesse nível ou até melhor do que eu. Então, bora lá. Opa, então bora lá, gente. Primeiramente, eu queria te dizer de antemão que, como é um desenho focado em dicas de pintura, eu não trouxe o esboço do desenho para ficar mais prático aqui para você da parte da pintura. Primeiramente, quando você for pintar, sempre movimentos circulares. Na pele dele, aí, como ele é meio alaranjado, meio Donald Trump, eu vim primeiro com um marrom mais claro, sempre movimentos circulares, passando por todo a face dele, sem pressão, não pode botar força, porque senão vai machucar a folha e não vai conseguir pintar e homogeneizar direito. Logo após eu vim com um laranja por cima, sempre sobrepondo camadas, porque senão você não vai conseguir chegar no tom ideal. Logo após eu vim com um rosa claro, esse sim eu botei força, botei pressão na mão, porque eu achei que ia ficar o tom ideal. Acabou que não ficou, mas como os lápis da Supersoft são bem macios, eles conseguem sobrepor até mesmo quando você coloca força, mas nem todos os lápis são assim. Logo após eu vim com o marrom para fazer as sombras, né? E após isso eu vim com um laranja claro, bem clarinho mesmo, porque senão ele ia ficar bem laranjão. E esse foi o tom que realmente mais me agradou, porque realmente é o tom dele. E após isso eu vim com um branco para homogeneizar melhor. Na parte dos olhos ali sempre vai ter uma sombra, então é um cinzazinho bem claro, passando um branco por cima. Os olhos azuis não tem muito o que dizer, só um azul mesmo. Na parte da sobrancelha e no cabelo, os lápis da Supersoft não tem na caixa um amarelo queimado, então eu peguei os da Giotto. Eu ainda não trouxe a análise para vocês, mas eu vou trazer. Eu só utilizei esse lápis porque realmente não tinha na outra caixa. Gostei muito, ele é bem macio e pigmenta muito bem. Então eu começo primeiro fazendo sempre as sombras, vim com amarelo queimado, logo após eu vim com amarelo claro, fazendo as partes de iluminação. Essa parte eu gosto muito de pintar cabelo, acho bem legal. Então não tem muito segredo aí, você olha a sua referência e vê onde estão os pontos de iluminação e os pontos de sombra. Se você estiver fazendo pela sua cabeça, eu tenho uma dica que eu não botei aí, mas você bota tipo um solzinho no canto, aí os raios de luz, você bota tipo aqueles raiozinhos de criança, pra onde sair é onde a luz está indo, então a sombra fica pro outro lado. Se vocês quiserem eu explico um pouco melhor depois disso. Na parte da gola da roupa dele aí, eu vim com um preto, porque o preto casa muito bem com as cores escuras. Então, como a cor da roupa dele é azul, como tá recebendo sombra, mais escuro do que o azul, poderia ser esse já é um azul escuro, então o preto casa muito bem. Na parte do dedo aí eu vim com um amarelo queimado e um dourado. No fundo, como eu já disse algumas vezes, que é uma cor que eu sinto muita falta nas caixas de lápis, é o cinza claro. Nada da Supersoft, como eu já disse mil vezes aqui, só tem um cinza escuro e o cinza, tipo, mais escuro ainda. Então eu utilizei o da Ecolapse. Como vocês podem ver, ficou uns pontinhos brancos, mas isso, o lápis branco arruma, porque ele consegue homogeneizar. Por que que fica esses pontos brancos? Porque o papel, o lápis de cor, ele só consegue chegar à primeira camada do papel. Como o papel não é tipo muito liso, não é o Bristol, então ele tem tipo, ele é meio afundado em algumas partes, não é perceptível a olho nu assim. Então o lápis ele não consegue chegar em todas as camadas. Porém, utilizando o branco, a gente homogeneiza mais isso. Então fica menos perceptível. Por isso que eu digo que o lápis branco é um dos mais importantes para mim. E por último, a dica que eu acho mais importante é, primeiramente, quando você for contornar o seu desenho, contorne ele, quando você for pintar, você contorna mais fraco, porque senão vai manchar o seu desenho. Você contorna, você pinta, e logo após isso, se o personagem tiver é, arranhões, marcas na cara, você só faz isso depois que você colorir, porque senão
vai causar de o desenho manchar. Tipo isso aí que eu fiz, ó, ele tava todo surrado na cara. Só que eu só ia fazer isso depois de pintar. Porque se eu viesse e fizesse isso primeiro e depois pintasse, ia manchar o desenho todinho. E aí, adeus, manchou o desenho só fazendo outro. Então, se ele tiver marcas assim na cara, você faz o desenho, colore e no final você põe essas marcas, porque senão você vai manchar o seu desenho. Por isso que eu digo que essa é a dica mais importante, porque eu já perdi muitos desenhos assim. Então, recapitulando. Primeira dica, movimentos circulares, não pode botar pressão na mão. Sobrepor camadas de lápis das cores. Depois, se você não tiver uma referência, você faz o solzinho. Se vocês quiserem, eu explico melhor depois. Contornar o desenho bem clarinho com a caneta ou com a nanquim para não manchar. Aí você colore o desenho. E se tiver marcas ou arranhões, você faz depois. Entenderam? E esse foi o resultado do All Might. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês realmente gostaram, comentem aí o que é que vocês acharam. O link do Instagram tá sempre na descrição, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, alguma coisa do tipo. Se inscreve no canal, por favor. Dá o like e vão estar passando uns vídeos na tela aí, se tu puder estar assistindo ajuda bastante. Até a próxima e tchau!